Que todos sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A aula de hoje é sobre matrizes. Aqui quem vos fala é o professor André Correia, professor de matemática do segundo ano do ensino médio. Definição: matriz. Matriz é uma tabela de números formada por m linhas e n colunas. Dizemos que essa matriz tem a ordem m por n, lê-se m por n, sempre sendo m maior ou igual a 1 e n maior ou igual a 1. Representação: geralmente dispomos os elementos de uma matriz entre parênteses ou entre colchetes. Exemplos: matriz A, uma matriz 2 por 3. Observe que tem uma, duas linhas, uma, duas, três colunas. Quando uma matriz ela possui 3 linhas e 3 colunas, ela é chamada de matriz 2 por 3. Sempre que tivermos que ler uma matriz, primeiro lemos as linhas, depois lemos as colunas. Daí a definição de matriz. Matriz é uma tabela onde nós só consideramos os elementos nela. Por exemplo, se você pegar uma lá no Excel, lá a planilha do Excel, você tem uma planilha, você tem nessa planilha, ao inserir elementos, você forma uma tabela. Essa tabela inserida dos elementos, nós chamamos de matrizes. Ou seja, existem na matemática infinitas matrizes. Outro exemplo, matriz 3 por 2. Uma, duas, três linhas, uma, duas colunas. Observe que é uma matriz que possui 3 linhas por 2 colunas. Lê-se matriz de ordem 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. C. Na C, observe que eu tenho uma, duas, três linhas, uma, duas, três colunas. Observe, então, que nós temos uma matriz, no caso aqui, 3 por 3. Uma matriz onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Observe que essa matriz é 3 por 3. Ela possui 3 linhas, logo ela também tem 3 colunas. Ela também é dita de matriz de ordem N. O que é uma matriz de ordem N? É uma matriz onde a quantidade de linhas é sempre igual à quantidade de colunas. Deixa eu voltar aqui o vídeo. Um minutinho, por favor. Só para eu conferir aqui. Aqui. De maneira como uma matriz é um elemento muito grande, representa-se uma matriz genérica da seguinte forma. Observe que você vai dispor as colunas. Depois você vai dispor quem? As linhas. Só que na matriz genérica você não tem elementos. O que você tem são posições. Observe que eu tenho A1, matriz da primeira linha, primeira coluna. 2, 1, segunda linha, primeira coluna. 3, 1, terceira coluna, terceira linha, primeira coluna. AM1, coluna M, linha M, coluna 1. Depois eu tenho primeira linha, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, coluna, segunda coluna, até a matriz M2, M linhas, duas colunas. Primeira linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna, terceira linha, terceira coluna, a M2, M linhas, duas colunas, até chegarmos na enésima coluna, de tal forma que geramos a matriz M por N. Essa matriz, por ser uma matriz muito grande, ela pode ser abreviada pela fórmula. Aqui é a matriz A, tá? De tal forma que a matriz A ela é definida por A e J. O que significa esse A e J? Significa que a matriz A, tá? Ela é definida pela sua linha, que é I, e pela sua coluna, que é J, de M linhas e N colunas, sendo M e N valores naturais sem o zero. A e J, aqui ó, vou ampliar aqui de novo a tela.
Aí diz o seguinte, a J, elemento da matriz, sendo os índices I e J indicadores da posição dos elementos da matriz. O I indicará a linha e o J indicará a coluna, de tal forma que o elemento A1 Thaís ocupa a primeira linha da terceira coluna. A2 Thaís ocupa a segunda linha da terceira coluna. Então, quando eu falo uma matriz A2 Thaís, eu não estou me referindo a elemento, estou me referindo à posição da matriz, ou seja, são os elementos que ocupam a segunda linha da terceira coluna. Dessa forma, vamos para os exemplos. Tá? Nos exemplos, eu tenho o seguinte. Construir a matriz A e J. 2 por 3. Observe que é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Tal que A e J seja I mais J ao quadrado. O que é isso? Linha I, coluna J, elevado a 2. Deixa eu só apagar aqui. Então, ó, deixa eu só aqui passar. Botar aqui logo os elementos todos. Tá? Só um minuto, por favor. O primeiro passo para montar essa matriz é definir a matriz genérica A. A matriz genérica A ela é definida por uma linha, uma coluna. Como a matriz é 2 por 3, você vai ter uma linha, 2 linhas, primeira coluna. Uma linha, 2 linhas, segunda coluna. Uma linha, 2 linhas, terceira coluna. Ou seja, a matriz genérica A ela está definida aqui, ó, A1, A2, 1. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Como a lei de formação da matriz é A e J, I mais J ao quadrado, tem o seguinte. Pegaremos cada elemento aqui, ó, definido aqui na matriz. Então, vou apagar aqui para a gente pegar o que nos interessa dentro da matriz A. Então, ó, A1, I vale 1, J vale 1. Né, I mais J. 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. A2, 1. O I vale 2, J vale 1. 2 com mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Agora, essa foi a primeira coluna. Segunda coluna, A1, 2. I vale 1, J vale 2. 1 com mais 2, 3. 3 ao quadrado, 9. I vale 2, J vale 2. 2 com mais 2, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, aqui, ó, já fiz a primeira, já fiz a segunda. Vamos para a terceira coluna. A1, 3, A2, 3. I vale 1, J vale 3. 1 com mais 3, 4. 4 ao quadrado, 16. I vale 2, J vale 3. 2 com mais 3, 5. 5 ao quadrado, 25. De tal forma que a matriz A está definida por... Quem é a matriz A? Primeira coluna, tá bem aqui, ó, 4 e 9. Segunda coluna, 9 e 16, tá bem aqui, ó. Terceira coluna, 16 e 25, tá bem aqui. Dessa forma, nós finalizamos o nosso primeiro exemplo. Tudo bem? Vamos agora para o segundo exemplo. Vamos aumentar aqui a tela, para que todos possam visualizar. Obtenha a matriz B de ordem Thaís, cuja lei de formação é B e J, I mais J. Se a matriz é de ordem Thaís, é porque ela tem que ter 1, 2, 3 colunas, 1, 2, 3 linhas. Observe que a matriz ela é 3 por 3. Matriz de ordem 3 é uma matriz onde a quantidade de linhas
é igual à quantidade de colunas. A matriz genérica é B, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna, terceira linha, terceira coluna. Dessa forma, nós temos a matriz genérica B. Sendo a lei de formação BJ I mais J, vamos então calcularmos os elementos. B1, observe que nesse caso, B1, deixa o I vale 1 e o J vale 1. I1, J1. 1 com mais 1, 2. Agora, B21, I vale 2, J vale 1. 2 com mais 1, 3. Depois eu tenho I valendo 3, J valendo 1. B31, I3, J1. 3 com mais 1, 4. Montamos então a nossa primeira coluna. Segunda coluna, B12, B22, B32. O I vale 1. Deixa eu só apagar aqui. Um minutinho, por favor. O I vale 1. E o J vale 2. Observe, B12, I vale 1, J vale 2. 1 com mais 2, 3. Agora, o que nós temos? No B21, B22, né? B22, I vale 2, J vale 2. 2 com mais 2, 4. B32, I vale 3, J vale 2. 3 com mais 2, 5. Dessa forma, nós montamos nossa segunda coluna. Tanto faz, você pode montar a primeira coluna e depois a linha, ou montar a linha e depois a coluna. Fica a critério de cada um. Agora, B1, B vale 1. B vale 1, não é isso? Então, o que eu sei? O que eu posso afirmar aqui? No B1, posso afirmar que o I vale 1, que o J vale 3. Então, B1 é I valendo 1, J valendo 3. 1 com mais 3, 4. B2, I vale 2, J vale 3. 2 com mais 3, 5. B3, I vale 3, J vale 3. 3 com mais 3, 6. Com isso, montamos nossa terceira coluna. Uma vez que a gente já tenha montado cada coluna, logo teremos que a matriz B vai ser primeira coluna, 2, 3, 4. Segunda coluna, 3, 4, 5. Terceira coluna, 4, 5, 6. Dessa forma, o que nós temos? Nós temos a matriz B, cujos elementos estão em função da linha e da coluna pela lei de formação. Com isso, nós fechamos essa primeira etapa, que é a introdução para matriz.